E olá, estudante! Vamos continuar aqui. Então agora, para finalizar aqui a nossa prototipação do nosso vidente, a gente tem que fazer com que esse botão da troca do tema funcione. Vamos implementar esse cara? Para implementar esse cara, a gente tem um desafio, porque preste atenção, o tema ele deve ser ajustado na criação do Material App. Então, dentro aqui do Material App, eu tenho uma propriedade chamada theme, que no caso, o tema inicial deve ser o tema claro. Então, basicamente, seria como se eu colocasse aqui, theme data, ponto, e aí eu tenho uma função lights que aplica o tema claro. Obviamente, não vai mudar nada aqui, porque eu já estava utilizando o tema claro. Se eu trocar aqui para dark e salvar, ele vai aplicar o tema escuro, né? Bem bacaninha. Então, eu preciso ter esse chaveamento. Então, o estado inicial aqui é o tema claro. E aí, se o usuário quiser, ele troca para o tema escuro. Só que o grande problema é o seguinte, a aplicação do tema está aqui no Vidente App. Porém, o switch que faz a troca está lá dentro, né, do resumo. Então, quer dizer, eu saio do Vidente App para chegar na home e dentro da home eu tenho o resumo. Dentro do resumo que eu tenho o switch. Então, qual que é a questão? Esse switch que está dentro do widget resumo deve alterar uma propriedade que está lá no estado do Vidente App, né? Do widget principal. Parece ser um desafio e tanto, né? Vamos tentar resolver esse cara? Bem, para resolver esse cara, a gente vai precisar de poderes especiais. Então, vou aqui para o Explorer e aqui na pasta lib eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de controllers e dentro da pasta controllers eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de tema underline controller.dart. Fecho o meu Explorer. Aqui eu vou criar uma classe chamada tema controller e ela vai estender uma classe chamada change notifier ou notificador de mudanças. Olha só, tema interessante. Basicamente, o change notifier vai permitir com que a gente faça essa alteração do tema e possa notificar diferentes widgets a respeito dessa alteração. Você já consegue enxergar aí o caminho da solução? Só uma observação, geralmente quando você coloca ele vem aqui e importa o tema do Cupertino. Não. Vou matar aqui esse cara, apaguei. Vou passar o mouse aqui, Quick Fix, e eu quero do Material Dart. Agora sim. Primeiramente, eu vou definir aqui o atributo, um booleano. Eu vou chamar de usar tema escuro. E aí eu vou inicializar ele aqui, vou criar um construtor, né? Sem nenhum parâmetro, nada. E aí eu vou inicializar esse cara com false. Então, inicialmente ele é falso, né? Inicialmente a gente utiliza o tema claro. Dentro dessa classe, eu vou criar aqui uma função chamada trocar tema. E a implementação é muito simples. Eu pego aqui o usar tema escuro e mando ele receber a negação dele. Então, se ele está falso, vai para true, se vai true, vai para false, assim, tudo funciona. Por meio desse tema controller, eu vou conseguir fazer com que um widget notifique outro a respeito dessa alteração. Ou seja, eu vou invocar esse trocar tema, ele vai fazer esse chaveamento, e aí eu vou notificar outros widgets do app por meio da invocação da função notify listeners, que é uma função, um método que vem lá do change notifier. Bem, aqui já é um belo caminho andado, só que eu ainda tenho um problema. Se eu chegar lá no widget resumo e criar uma instância, um objeto de tema controller e invocar esse trocar tema, e eu for lá no Vidente App e criar uma outra instância desse tema controller, não vai ter como um objeto notificar outro, porque a notificação, ela acontece, só que eu preciso que todo mundo utilize o mesmo objeto. Como que eu resolvo isso? Eu vou utilizar um design pattern, né, da engenharia de software. Inclusive, eu deixo aqui meu abraço, meu agradecimento à galera do Floterando, né, porque eu tô roubando essa ideia de lá. Cara, inclusive recomendo, o link do canal deles vai estar aí na descrição. E eu vou utilizar aqui um design pattern chamado singleton. Então, qual que é a ideia? Dentro da própria classe, eu vou ter como atributo um objeto desta classe. Então, eu vou vir aqui instance new tema controller. E qual que é a ideia? Lá nos dois widgets, eu não vou instanciar um objeto e por meio desse objeto acessar trocar tema ou visualizar aqui o atributo usar tema escuro. Eu vou fazer tudo isso por meio desse instance. Então, essa é a ideia do singleton, né? Você tem uma única instância da classe, né? Essa instância é compartilhada por toda a aplicação. E antes, como eu estou usando um padrão aqui tudo em português, vou trocar para instância, né? E para que esse singleton dê certo, que eu possa acessar esse cara aqui por meio da classe tema controller, eu preciso deixar ele como estático, né? Então, ele vira um atributo estático da classe, eu posso acessar ele por meio do nome da classe, tema controller.instância. Vamos fazer essa brincadeira acontecer.
A brincadeira começa aqui no widget resumo. Então, vou achar aqui o switch e a primeira coisa é o seguinte, o valor desse switch não vai ser mais false, ele vai vir aqui do tema controller, ponto, instância, ponto, usar tema escuro. Basicamente aqui o valor inicial é false, mas toda vez que eu trocar esse valor, ele vai aplicar aqui no value desse switch. Além disso, na função unchanged, eu vou expandir aqui essas chaves e basicamente aqui ele vai invocar tema controller ponto instância ponto trocar tema. Então toda vez que ele clicar no switch ele invoca o trocar tema. Se você perceber aqui, eu ainda não consigo nem mesmo acionar aqui esse cara, ó. Se eu trago ele para cá, ele volta na verdade, né, pro false. Porque apesar de ele estar invocando o método trocar tema, ainda estou no metade do caminho. Você perceba que se, por exemplo, eu chegar aqui e trocar esse valor para true, ele já começa chaveado, né? Então voltando aqui, vamos agora lá para Vidente App. Primeira coisa que eu preciso fazer para que essa brincadeira aconteça é preparar esse app para essa alteração. Então, como isso aqui é uma alteração que vai redefinir, né, esses widgets que são stateless e tudo mais, eu vou precisar envolver esse Material App com outro widget. Eu vou vir aqui no Material App, vou selecionar ele aqui, vou recortar ele aqui temporariamente e aqui eu vou utilizar um outro widget chamado Animated Builder. Esse cara tem duas propriedades aqui, uma propriedade chamada Animation e outra chamada Builder. Primeiramente aqui, vou colocar uma vírgula. Basicamente esse Builder é uma função que recebe dois parâmetros, um context e um child. Então aqui eu vou colocar context e child. E abre e fecha chaves, beleza? Salvei. E aqui no Animation eu vou colocar o tema controller ponto instância. Então vai ser por meio da minha instância que eu vou definir, né, quando ele tem que trocar toda a brincadeira. E aqui no Builder eu vou mandar retornar e aí eu dou um Ctrl V para devolver aqui o meu Material App, ponto e vírgula aqui no final e tá lá. Já tô quase lá, tá? Agora eu já posso fazer essa mudança acontecer. Então, basicamente, eu tenho que vir aqui no tema e fazer esse chaveamento. É simples. Eu vou verificar aqui. Tema controller ponto instância ponto usar tema escuro. Se o atributo usar tema escuro estiver true, eu tenho que aplicar aquele tema, o dark. Então, interrogação, vou colocar aqui o pim data ponto função dark. Pula uma linha, dois pontos, ou seja, caso contrário, pim data ponto light. Light, salvei e chegou agora o ponto crítico deste vídeo. Então vou clicar aqui e ele trocou o tema para o tema escuro, de novo, tema claro. Legal? Então agora que a gente prototipou aqui a nossa interface, a gente tem que, de fato, trazer dados aqui de verdade, né? Então a gente está trabalhando aqui na prototipação com dados fictícios. Então a ideia é que a gente consuma aí a API do AccuWeather para trazer as previsões do dia para este município, no caso aqui eu coloquei Aquidauana, mas se você estiver replicando aí, posso colocar outro município. E na aula que vem a gente vai ver como criar a conta lá no serviço do AccuWeather e vou mostrar para vocês como invocar, né, um serviço para você trazer as últimas previsões do município que você escolher, ok? Então não perca a próxima aula. Um grande abraço. Fui!